E aí galera, bem-vindos aqui ao meu canal Tímpanos Geográficos, professor Gabriel mais uma vez aqui. Vamos tratar aí da nossa segunda aula aí, né? Do nosso curso, da nossa série de vídeos referentes aí ao nosso e-book, né? Que foca em quadros, tabelas e gráficos. Agora a gente vai tratar do capítulo de dados, tá? Lembrando, pessoal, que esse capítulo é um capítulo muito mais voltado, né, para uma abordagem teórica dos dados, né? Então isso está mais ligado, é mais do interesse, né? Por parte dos educadores, né? Dos professores, do que propriamente dos alunos, né? Os alunos eles podem ter uma aproximação com esses conceitos de maneira mais empírica, né? De maneira mais experimental, né? Sem precisar ter agora uma abordagem teórica, embora os alunos do ensino médio já podem começar a ir se habituando com isso, né? Porque a questão dos dados hoje ela é muito importante em diversas profissões, né? Que vão lidar com informática e ter uma compreensão, uma aproximação teórica com os tipos de dados, né? Com os conceitos que a gente vai abordar aqui pode ser interessante, tá? Mas não é essencial, tá? Isso seria mais interessante para o professor ter mais segurança quando for trabalhar com principalmente tabelas e gráficos e também até mesmo mapas, tá? Até mesmo a elaboração de mapas. Muito bem, então sem mais delongas, te inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, dá o joinha, tá? Pra gente ter um trabalho cada vez mais difundido, tá? Então, primeira coisa, pessoal, o que são dados, né? A gente tem vários tipos de dados, como eu já falei, né? O dado pode ser textual, o dado pode ser na forma de imagem, o dado pode ser na forma de som, né? Como, por exemplo, uma música armazenada no arquivo de MP3 é um dado. Uma imagem de satélite, né? Em um arquivo BMP é um dado em forma de imagem. Um arquivo de texto, né? É dado armazenado na forma de texto. Mas o que nos interessa aqui são os dados estatísticos, principalmente, né? A gente vai abordar principalmente aqui os dados estatísticos, né? Os dados estatísticos, pessoal, em si eles não são uma informação. Lembra o conceito de informação que a gente trabalhou lá na introdução? A informação é aquilo que uma pessoa é feito numa linguagem que a pessoa possa entender, para que ela possa adquirir conhecimento para poder agir, para tomar uma decisão, né? Então, por exemplo, se eu disser esse verão fará mais de 40 graus em média, é um conhecimento que eu estou adquirindo de como é que vai ser o futuro conforme a previsão do tempo. Isso me permite tomar uma decisão, que é, por exemplo, comprar um ar-condicionado. Então, se eu disser, por exemplo, ó, eu der uma mensagem para ti, 25, 30 e 35. É uma mensagem, 25, 30 e 35. Mas não é uma informação, porque eu não sei o que significam esses números. Tá? Eu não posso tomar decisão nisso. Não é um conhecimento objetivo que eu vou usar. Agora, se eu disser que esses números, 25, 30 e 35, representam a idade média de um grupo de pessoas em uma pesquisa, aí sim é um conhecimento que eu posso tomar uma decisão, né, referente a isso. Então, em geral, né, uma empresa vai tomar uma decisão sobre determinados lugares que ela vai vender seus produtos, que os governos podem tomar decisões sobre isso aí, ok? Muito bem, então os dados estatísticos, pessoal, eles podem ser de dois tipos, tá? Dado qualitativo, né, que o dado qualitativo ele é um dado coletado sobre uma variável categórica. Então, muitas vezes tu vai ter a nomenclatura dado categórico ou dado qualitativo. Tá? O que é uma variável categórica? Ela se expressa na forma de um texto, né? Textual, né? Ou em vez de uma forma textual, né, que o texto ele trata com símbolos, né, porque as letras são símbolos, ou um outro tipo de símbolo, né, que não seja ligado ao idioma ou até mesmo um código, tá? E eles representam, mas o mais usual é na forma de texto, tá? Então eles vão representa o dado qualitativo, ele representa uma característica descritiva, que descreve, que dá uma característica, né? Então, por exemplo, quero pegar na turma
tal o número de pessoas do sexo masculino e o número de pessoas do sexo feminino. Então eu tenho duas características descritivas, masculino e feminino. Tá? Então masculino e feminino, o número de pessoas ligadas ao sexo masculino e o número de pessoas ao sexo feminino são dados qualitativos. A nacionalidade de uma pessoa, o cara é português, o cara é brasileiro, o cara é inglês, o cara é dinamarquês, o cara é angolano, enfim, são categorias, são características descritivas, portanto são dados qualitativos, ok? Muito bem. E esses vão sempre informar para a gente coisas como quais, porquê e como, né? E pode ser de dois tipos, nominal ou ordinal, né? O próprio as palavras elas dizem, né? Nominal ele não tem ordem, ordinal ele tem ordem. Vamos pegar um exemplo de dado estatístico qualitativo nominal, tá? Qualitativo nominal. Vamos pegar o exemplo dos imigrantes que vão com destino aos Estados Unidos, os imigrantes da América Latina que vão para os Estados Unidos, tá? Então, por que os imigrantes da América migram para os Estados Unidos? Cada motivo que a gente encontrar na nossa pesquisa é um dado nominal. Eu vou para os Estados Unidos porque eu gosto da cultura. Eu vou para os Estados Unidos porque é mais fácil para mim. Eu vou para os Estados Unidos porque eu já conheço alguém que mora lá. São tudo essas respostas, essas opções são dados nominais, não são números, tá? Outro exemplo, quais nacionalidades de imigrantes latinos existem nos Estados Unidos? Né? Mexicano, brasileiro, venezuelano, colombiano, hondurenho, guatemalteca. Cada nacionalidade é um dado nominal, né? Muito bem. Agora um exemplo de dado qualitativo ordinal. Né? Como os imigrantes barrados, aqueles que não conseguiram entrar, foram barrados pela polícia de fronteira, avaliam o tratamento dado por essa polícia? Péssimo, ruim, normal, bom ou excelente? Cada uma dessas respostas ela está dentro de uma ordem que vai desde o muito ruim até o excelente. Há uma ordem ali, por isso ordinal. Vê como as palavras elas são muito importantes para a gente entender o significado das coisas, ok? Então, dado estatístico pode ser qualitativo e dentro do qualitativo pode ser nominal ou ordinal. O quantitativo refere-se à quantidade. Aí eu já começo a trabalhar mais diretamente com números, de uma maneira que a gente está mais habituado. Então, eles são dados coletados sob uma variável numérica e vão expressar um formato numérico. Então, eles têm um significado matemático. A gente vai poder medir, a gente vai poder realizar contagem, tá? Fazer uma determinada contagem, tá? O dado categórico ele pode ser expresso em forma de número, tá, pessoal? Pegando esse asteriscozinho aqui, né? Eu posso ter um dado categórico em formato de número, posso. Um CPF, por exemplo, é um dado categórico na forma de número. Mas ele é número e é categórico sim, porque ele é um código. Tu não consegue fazer operação de medir e contar com código. Por isso ele não tem significado matemático, logo ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Tá? E, por exemplo, aqui esses dois asteriscos aí, vamos pegar a nota que está lá no e-book. O que ele diz é o seguinte, né? Um exemplo, o número de livros de uma biblioteca é um exemplo de uma contagem. Tá? Então, tem significado matemático. Já o tempo de viagem e o tamanho de um terreno é um exemplo de medição. Eu meço o tempo de viagem em horas e o tamanho de um terreno em metros quadrados. Tem significado matemático. Eu posso somar metros quadrados. Eu posso adicionar horas de viagem. Eu posso, né, fazer contagens e medições nesses casos aí. Então, pessoal, eles vão informar para a gente sempre quanto ou com que frequência. Os dados quantitativos, ok? Podem ser de dois tipos, discretos ou contínuos. O discreto ele é um número inteiro, né? O contínuo é um número fracionário. Vamos pegar um exemplo de dado quantitativo discreto.
número de imigrantes legais que existem nos Estados Unidos. O número de mexicanos, de imigrantes mexicanos legais nos Estados Unidos, né, vai ser sempre um valor inteiro, porque o imigrante é uma pessoa, não existe, sei lá, 10,3 pessoas. Não, ou são 10 ou são 11. É um número sempre inteiro, ele nunca é um número com vírgula, tá? Um número fracionário, um número quebrado que a gente chama, né? Ou pode ser, se não for um dado quantitativo discreto, ele pode ser um dado quantitativo contínuo, e aí sim ele pode ser um número quebrado. Então, por exemplo, aí eu vou ver frequência, por exemplo, eu quero ver frequência. Qual é a frequência de remessa de dinheiro mensal aos países de origem de cada imigrante que estão entre $1.000 e $2.000, tá? Porque os imigrantes que estão nos Estados Unidos, geralmente, o que eles fazem? Eles mandam dinheiro para suas famílias nos países que ficaram nos países de origem. E aí eu quero medir qual é a frequência de dinheiro que eles enviam que está entre 1.000 e 2.000. Tá? Só que daí eu estou medindo em dólares. É uma moeda. Moeda tem valor fracionado. Por quê? Porque moeda tem os centavos. Né? Eu posso ter $1.000 redondo ou posso ter $1.000 e 45 centavos, que é um número daí fracionado. Nesse caso, é um dado quantitativo, porque eu posso fazer operações matemáticas com valor monetário, só que ele é contínuo, porque ele é um número fracionado, ok? Bom, aí, pessoal, nós entramos numa outra questão conceitual, que é a questão da padronização ou normalização de dado. Sempre que eu vou comparar coisas diferentes, eu tenho que padronizar o dado para poder comparar, senão a comparação vai dar errada. Então, o meu dado ele pode ser não padronizado, que eu vou ter dado como uma contagem bruta, um total, né? Eu quero saber o tamanho, a magnitude de uma coisa, daí eu vou usar um dado não padronizado. Ou eu posso querer fazer comparação, daí eu vou usar um dado padronizado. Aí eu vou criar uma taxa, uma média, uma proporção, um percentual. Isso me permite comparar dados, né? Vou dar um exemplo claro aqui para vocês, para a gente poder entender, que é o seguinte. Então vamos pegar um exemplo de NP, dado não padronizado. Tá? Número total de habitantes do Brasil e da Suíça. É o número total, uma contagem total. Eu só peguei, contei e ponto. Eu não fiz nenhuma operação matemática aí. Não dividi, não tirei o percentual, eu só contei e peguei tudo. Então o Brasil tem 203 milhões de habitantes. Tá? Suíça tem 8,7. Então o total de habitantes é um dado bruto, é um dado total, ele não está padronizado. Agora, eu quero comparar, por exemplo, o PIB, o tamanho da riqueza do Brasil com a dos Estados Unidos. Posso fazer fazendo uma contagem total? Posso, mas vai enganar. Tá? Vai nos enganar. Por quê? Porque o Brasil é muito maior do que a Suíça. Então, obviamente o Brasil vai ter muito mais riqueza no geral que a Suíça. Só que a Suíça é muito menor e tem muito menos gente. Aí tu pensa assim, o Brasil é 10 vezes mais rico que a Suíça na riqueza total. É verdade. Bom, daí tu vai pensar, então a população no Brasil vive muito melhor do que vive na Suíça? Não. Né? Por quê? Porque na Suíça tem muito mais riqueza para cada habitante. Então o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo o número de riqueza pelo número de habitantes. Eu estou fazendo uma operação que eu estou extraindo uma média. Tá? Esse é o conceito do PIB per capita. PIB é o quê? É Produto Interno Bruto. É como, em geral, se mede a riqueza de um país. E tem uma outra medida que ela é mais próxima da realidade, que permite comparar com mais segurança, que é o PIB per capita. Né? Per capita significa por habitante, por cabeça. Né? Que nada mais é do que pegar e dividir o PIB pelo número de habitantes. Aí eu vou ter uma média. Tá? Uma média aritmética simples que a gente chama, né? Mas é uma média. E daí eu vou ver, por exemplo, que no PIB, através do PIB per capita, na Suíça tem bem mais riqueza por cada habitante do que no Brasil.
Tá? Outro exemplo aí que eu posso pegar, não tem cabimento, por exemplo, a gente querer comparar a população feminina entre Brasil e Suíça. O Brasil, por exemplo, tem muito mais gente. O Brasil tem quase praticamente, né, 203 milhões de habitantes, a Suíça tem 8,7. Obviamente que no Brasil tem muito mais mulher. Mas se a gente comparar o percentual de mulher, né, em relação a toda a população, a gente vai fazer um cálculo que está extraindo percentual. Aí eu posso comparar. E aí eu vou ver que no Brasil tem 51,5% de toda a população é mulher. Na Suíça é 50,4%. É mais equilibrado do que no Brasil a proporção entre homens e mulheres. Aí eu posso comparar Brasil e Suíça porque eu estou padronizando os dados. Eu fiz uma operação matemática que me permite pegar coisas em comum entre os dois, porque eu tenho que comparar entre eles coisas em comum. Eu não posso comparar melancia com pera. Eu só posso comparar melancia com melancia, pera com pera. E a padronização ela faz isso, ok? E aí a gente chega em outra parte, que é a parte da classificação. Isso vai ser muito usado tanto para os mapas temáticos coropléticos, né, que a gente vai trabalhar lá com os mapas, mas o mapa coroplético eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, é aqueles mapas que cada unidade do mapa, cada território tem uma cor diferente. Isso é um mapa temático coroplético, tá? E a classificação de dados a gente usa ou nos mapas temáticos coropléticos ou nos ou nos histogramas. O exemplo de histograma com classificação é a pirâmide etária, né? Onde ela divide as idades da população em grupos de 5 em 5 anos. A gente está classificando. O que é classificar? Nada mais é do que dividir os dados que a gente tem em grupos, né, em intervalos, né, e cada um desses grupos que são intervalos a gente chama de classe, tá? Então classificar é isso. Então eu posso ter dados não classificados que não foram agrupados em classe, né? E qual é a vantagem disso? É que eu não vou mexer, eu não vou fazer uma divisão. Eu não divido os dados. E eu tenho várias maneiras de dividir, vários métodos de dividir. Então, se eu tenho vários métodos, qual método vai se utilizar? Depende de quem for fazer o mapa. Eu posso escolher um método, uma outra pessoa pode escolher outro método. Isso me permite o quê? Manipular os dados. O mapa que não é classificado, ele não vai ser dividido em dados em grupos que são classes. Então não tem método de classificação. Então o autor não vai poder fazer essa manipulação e os dados, por isso que a gente diz, os dados vão falar por si mesmos. A gente elimina a parte da manipulação dos dados quando a gente não classifica. A desvantagem é que é difícil fazer uma combinação de cor na legenda, tá? Porque às vezes vai ter partes da legenda muito próximas que a diferença de cor é muito sutil entre elas e às vezes que é difícil fazer essa identificação. Essa é a desvantagem do mapa não classificado. E tem os classificados, que eu vou dividir os dados em intervalo de valor e cada intervalo de valor é uma classe. Qual é a vantagem? Eu simplifico a exibição dos dados e o leitor permite detectar com mais facilidade os padrões que existem, tá? Qual é a desvantagem? A desvantagem é que eu vou simplificar, né? Eu não vou ter certeza absoluta da quantidade de dados que estão em cada grupo muitas vezes, né? Porque eu tô meio que escondendo o jogo num certo sentido. E o método que eu vou utilizar de classificação me permite eu manipular de acordo com o que eu quiser. Eu vou mostrar em dois mapas do mesmo assunto depois, essa forma de manipular. Eles são mapas do mesmo assunto completamente diferentes. Tá? Então, na classificação de dados, seguindo aqui, né, quando os dados não classificados, por exemplo, então, aí, digamos que eu tenho um mapa de densidade demográfica, né,
que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Eu estou usando aí uma rampa de cor. Repara que as cores elas são muito sutis. Elas começam do esbranquiçado, que é nenhum habitante por quilômetro quadrado, até uma área de alta concentração populacional no mais vermelho, que chega a ter 10 mil habitantes por quilômetro quadrado. Mas vai ser difícil eu saber exatamente aquele valor que é no mapa, porque as cores, né, elas são muito próximas umas das outras e permite confusão aqui. Tá? Mas aqui eu não tenho manipulação de dados. Enquanto que aqui, né, eu posso classificar os dados de duas maneiras, né? Maneira contínua, né, onde não tem vazio entre os grupos, né? O primeiro grupo, se o primeiro grupo for de 1 até 5, o próximo grupo tem que ser de 6 até, sei lá, até 8. O próximo do 9 até o 10. Né? O próximo do 10 até o 13. Ou seja, sempre continuam onde para o anterior. Não tem um vazio entre eles. Isso é uma classificação contínua. E tem as que não são contínuas, né? Que tem um vazio entre elas. Aí eu vou agrupar aqueles que vão do 0 ao 20. O próximo grupo, em vez de começar no 21, começa do 30 ao 40, ou seja, tem um vazio ali no meio. Tá? E tem também os métodos de classificação, eu não vou falar sobre eles, né? Mas tá lá nesse asterisco aí que diz métodos, tem ali nas notas a fonte de onde é que eu tirei, dá para pesquisar naquele site ali, só para ter uma ideia de como é que a gente pode classificar os dados. É uma maneira bem simples, tá? Não tem muito segredo. Mas percebam que existem vários métodos. A depender do método, eu posso manipular os dados para o que eu quero. Tá? Então aqui está um exemplo de dados classificados. Repara que a minha legenda é diferente da que está ali em cima, onde os dados não estão classificados. Ali eu tenho cores que mudam drasticamente de uma para outra. Obviamente aqui eu usei a mesma matiz de cor, né, que é do vermelho, e ele vai se esbranquiçando aqui, né? Mas repara, cada quadradinho desse aqui é um intervalo que representa uma determinada classe. Tá? Então aqui eu tenho dados classificados. Aqui eu tenho uma rampa de cores onde os dados não estão classificados. Vamos pegar dois mapas classificados, aí que eu estou falando para vocês. Ó. Os dois mapas, aí é um mapa bem estranho, né? Na verdade, o tema do mapa é muito estranho, que é o número de caractere do nome de cada país. Então, por exemplo, Brasil. O Brasil tem 6 letras, né? Onde é que estaria agrupado o Brasil aqui? O Brasil estaria agrupado na classe representada pela cor branca, que é de 4 a 6 letras. Então o Brasil estaria no branco. Peru, 4 letras, está junto com o Brasil na classe de 6 cores. Né? Então aqui temos essa situação aí. Né? Guiana, né? Aqui, Guiana, onde eu estou passando o mouse, 6 letras também. Né? México, 6 letras, tudo, né? Tudo aqui com 6 letras está na cor branca. Né? Esse método de classificação que está usando, a gente está botando de 4 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8. Daqui está pulando, ó, de 4 para 6 pulou 2, de 6 para 7 pulou 1, de 7 para 8 pulou 1, de 8 para 11 pulou 3, de 11 para 24 pulou vários. Né? Então repara que já não são intervalos iguais. É um método de classificação que a gente chama por quantil, né? Por contagens iguais, que a gente chama, né? Que obviamente eu não vou explicitar como é que funciona esse método, porque não interessa. Tu pode estudar depois ele depois. Mas repara que o mapa da classificação por quantil é completamente diferente desse mapa aqui, que está a classificação por intervalo igual. Aqui eu botei a legenda. Países que têm de 4 a 8 letras, que é a esmagadora maioria, 113 países. Então, nota que um mapa é muito diferente do outro. Tá? Muito diferente do outro. Então, por exemplo, né, só para a gente pegar aí alguns exemplos. Né? Então, o Brasil, por exemplo,
né? Ele tá aqui, ó, vamos pegar Brasil e Mongólia. Nesse mapa aqui, Brasil e Mongólia estão em classes diferentes, né? A Mongólia que está aqui, né, ela pertence a essa classe aqui, a classe de 7 a 8. Nesse mapa, Brasil e Mongólia estão com a mesma classe, né? Por quê? Porque eu botei um intervalo de 4 a 8 caracteres, de 8 a 12, 12 a 16, ou seja, eu estou usando, né, intervalos de 5 caracteres, né? 4, 5, 6, 7 e 8, né? Muito bem. Então, galera, a depender do método que eu uso, eu vou ter um mapa diferente. Isso me permite o quê? Manipular o mapa. Eu não estou falando aqui de manipulação no sentido negativo, pejorativo. Ah, eu vou te manipular e tal. Mas é possível usar, inclusive, no sentido pejorativo. Tá? Então, a classificação é uma ferramenta que permite a manipulação, né? Coisa que a não classificação impede essa manipulação de dados aí, certo? Chegamos então, pessoal, no último tópico sobre dados, que é uma questão também importante, que é os dados em hierarquia, né? Hierarquia, os dados eles podem ser organizados de maneira hierárquica, né, ou não hierárquica, tá? Hierarquia é sempre quando tem uma estrutura de dependência, tá? Tem um nível superior, que é o dado pai, e um nível inferior, que é o dado filho. E o dado filho depende, é subordinado ao dado pai. Tá? Geralmente a gente visualiza os dados hierárquicos, a gente pode visualizar num dendrograma, que é um diagrama de árvore, como vocês estão vendo aqui, 2 dendrogramas, né? Que é um tipo de diagrama específico. Um gráfico de mosaico, também conhecido como mapa de árvore, né? Que a gente vai falar sobre os gráficos em mosaico, tem um capítulo sobre ele, e até mesmo numa tabela eu posso representar um dado hierárquico. Mas repara a palavra árvore, né? Sempre quando fala em hierarquia, é árvore, tá? É uma estrutura de dados em ciências de dados que a gente chama de árvore. E eu vou mostrar por que é uma árvore depois, tá? Ou o dado pode ser não hierárquico, quando a gente não estabeleceu dependência entre eles. Aqui eu botei 2 exemplos, né? Os estados do Brasil, aqui eu botei hierarquia, os estados que estão subordinados, que são filhos do dado região sudeste, e os dados que estão subordinados, que são filhos da região sul. Então, região sudeste e sul são os dados de nível superior, os dados pais, enquanto aqueles estados são os dados filhos. Tá? No outro dendrograma, nesse aqui, não tem hierarquia. Todos os dados aqui, eles não estão subordinados a nenhum outro dado, a não ser ao título ao quadrado que é o título, né? Daí, nesse caso aqui, não tem hierarquia. Em geral, a gente sempre bota os dados hierárquicos fazendo uma analogia com uma árvore, né? Onde o título seria a raiz, que é o assunto geral. Os pais, a hierarquia dos níveis superiores seria o galho, né? E os dados mais miúdos, os dados filhos, seriam as folhas, né? Então, por isso essa relação com a árvore, né? Ou raiz, ou até mesmo tronco, né? E aí eu estou mostrando dados hierárquicos na forma de uma tabela. Repara que os 2 níveis hierárquicos maiores são as fontes de energia renováveis e as não renováveis. Elas estão até em destaque, em caixa alta em negrito. E os outros dados, né, a biomassa, a hidráulica, a lenha, são dados filhos das renováveis. Né? Enquanto que petróleo, gás, carvão são dados filhos das não renováveis. Tá? Então, dentro de uma tabela, eu também posso, embora não seja o mais ideal, hierarquizar os dados. Tá? Eu podia simplesmente botar a tabela sem hierarquia, se eu quisesse. Tá? Eu posso representar os dados como eu quiser, com hierarquia ou sem hierarquia. Aí eu tiro um nível de informação que me interessa. Eu podia tirar os renováveis daqui e os não renováveis daqui. Não tem problema. Ia estar certo também, só que feito sem nenhuma hierarquia, ok? Aqui, então, por exemplo, eu teria mais ou menos a figuração, né, dessa nossa hierarquia. A raiz ou o tronco é o título, né, o assunto geral.
Cada galho aqui é um dado pai, um é energia renovável, outro é não renovável, e cada folhinha é um desses itenzinhos aqui que vocês estão vendo aqui. Biomassa, hidráulica, lenha, carvão vegetal. Tá? Por isso que a palavra árvore está muito ligada à hierarquia, porque em ciência de dados, os dados hierárquicos eles são representados por uma estrutura chamada estrutura de árvore. Tá? Muito bem. Então, galera, esse vídeo foi um vídeo importantíssimo sobre os dados, um vídeo teórico, mais voltado para os professores, mas nada impede que vocês também possam assistir, mesmo que não entenda, né? Só para ter uma noçãozinha, uma aproximação inicial, tá? Te inscreve no canal, deixa teu like, ajuda o canal a crescer, faz o canal chegar ao maior número de pessoas possível, tá bom? Um abraço e até a próxima.